Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar e é uma alegria ter você aqui com a gente pela ITV Brasil, pelo nosso canal e também pelo Facebook. E tem uma novidade, agora estamos também no novo portal da ITV Brasil, que é o www.diarioi.com.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre neurologia. As cirurgias no cérebro com pacientes acordados parecem coisa de ficção científica, pois saiba que elas são uma realidade. Esse tipo de cirurgia é um procedimento de alta complexidade e, acredite, já foi realizada aqui na Santa Casa de Itatiba pelos neurocirurgiões Dr. Carlos Alberto Lemes e Dr. Paulo Queiroz. Eles estão aqui no estúdio da ITV para contar para a gente sobre este avanço da medicina. Olá, Dr. Carlos. Olá, Dr. Paulo. Um prazer enorme recebê-los aqui no Mais Saúde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Para começar o programa, gostaria que vocês falassem para a gente sobre essa cirurgia que realizaram. A medicina avança a cada dia mais, nos surpreende cada vez mais. Contem para nós como é que foi feita essa cirurgia com o paciente acordado. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Essa cirurgia que foi realizada na Santa Casa, né? Foi a primeira vez que foi realizado numa menina de 16 anos mais ou menos. Ela tinha um tumor cerebral, tá? Uma área eloquente, numa área que a gente considera como sendo primária, tá? Ou seja, são áreas mais importantes do cérebro, responsáveis pela linguagem, pelo movimento dos braços, movimento das pernas. E esses tumores, quando estão próximos dessa região, esse é o grande conflito que tem com o neurocirurgião. Ele precisa tirar uma grande parte desse tumor, a maior parte possível, tirar ele como um todo, mas sem que agrida essa região próxima, que é uma região muito importante, região responsável pela linguagem, pelo movimento das pernas, como eu disse. Então, a pessoa acordada dá mais segurança para o médico executar esse tipo de procedimento e para o paciente, claro, que a segurança dele sair com os movimentos preservados. Tá? Então foi feito esse procedimento graças a uma técnica utilizada com o medicamento. Tá? Esse medicamento, que é um anestésico, ele tira a dor do paciente, mas não tira totalmente a consciência. Então o paciente consegue ficar com um nível de consciência a ponto de a gente conseguir conversar com ele, mas sem sentir dor. Tá? Antigamente era muito utilizado disso, mas com o passar do tempo, esses medicamentos foram ficando um pouco mais específicos, a técnica um pouco mais aprimorada e, com isso, a neurocirurgia voltou a repensar nessa técnica do paciente acordado. Sim, quando a gente fala da medicina, realmente é um avanço. Hoje em dia, como eu comentei no primeiro bloco, parece coisa de ficção científica mesmo fazer uma cirurgia tão importante como essa com o paciente acordado. Nós, leigos, não entendemos sobre isso. Falamos, nossa, mas é possível? Está aí, é uma realidade mesmo, doutor. A medicina está avançando a cada dia e nos surpreendendo para trazer ótimos resultados. Sim, sem dúvida, essa, como o Paulo bem frisou, né? Essa aquisição desse tipo de cirurgia permite que a gente consiga retirar, no caso especificamente dessa cirurgia que foi feita, o tumor com a menor agressão, né? Agressão no cérebro, né? Ou seja, a menina, no caso, a paciente, né, ficando livre de ter o braço ou a perna paralisada, né? Sim. E aqui na cidade, esta foi a primeira vez que foi realizada uma cirurgia como essa? Primeira vez. Isso pode dizer que é uma conquista para a cidade? Sim, eu acho que a Santa Casa hoje adquiriu uma complexidade de... Então não daria só para ter o neurocirurgião participando disso, né? Desde do técnico de enfermagem, desde do enfermeiro-chefe, desde o anestesista que tem que também ter a técnica para se fazer isso, desde o pós-operatório numa UTI, ou seja, não adianta só o neurocirurgião estar envolvido, então precisa de uma equipe multidisciplinar envolvido nisso, uma Santa Casa apoiando esse tipo de cirurgia, senão com certeza não teria como estar fazendo. Sim, né? E no interior é muito comum a gente falar que santo de casa não faz milagre. E está aqui a prova de que Itatiba tem ótimos profissionais e recursos para atender esse tipo de problema ou numa cirurgia tão complexa como essa. Hoje em dia, na Santa Casa, nós fazemos praticamente todas as neurocirurgias, né? Só mesmo uma cirurgia de epilepsia que requer um grupo muito maior, né?
Mas fora isso, quase todas as neurocirurgias são feitas aqui na Santa Casa. Graças ao apoio da Santa Casa, né, que tem possibilitado isso para nós, na figura do seu provedor, né, do Sr. Benedito Neto, né, e também ao interesse nosso, né, de estar ajudando a cidade nisso. Ok, muito bem. Você que está nos assistindo, se quiser participar, é só ligar para cá. Estamos aguardando a sua ligação. Mas Saúde vai agora para um rápido intervalo e nós voltamos já. Sai daí. E estamos de volta aqui nos estúdios da ITV Brasil com o programa Mais Saúde. Hoje estamos conversando com os médicos neurologistas Dr. Carlos Alberto Lemes e Dr. Paulo Queiroz sobre neurologia. E doutores, vamos falar um pouquinho mais sobre essa cirurgia que vocês fizeram aqui na cidade, uma cirurgia cerebral com o paciente acordado. Quais são as vantagens para o paciente em passar por esse procedimento desta forma e também a vantagem para o profissional? A vantagem para o paciente, né, ele está ter menos risco de ter uma sequela neurológica grave, né? Essa é a grande vantagem dele, né? Para nós, neurocirurgiões, é conseguir fazer uma cirurgia o mais abrangente possível, né? Removendo uma maior quantidade da lesão possível, né? Também sem prejuízo para o paciente, sem que ele tenha que ficar mais tempo numa UTI, né? Com uma sequela mais grave. E toda vez que o paciente fica, né, com algum tipo de sequela, ele requer mais tempo de internação também, consequentemente, né? Essa menina ela foi operada numa segunda-feira, né, e recebeu alta hospitalar na quinta. Então o tempo de internação reduz muito, né? Essas são as principais vantagens, né? Claro. Há pouco tempo, né, no Brasil todo, foi apresentada uma série de reportagens que mostrou os médicos neuros fazendo uma cirurgia no paciente e ele tocando violão. E isso foi um boom, uma super novidade. Aqui em Itatiba ela só não tocava violão, porque foi a mesma coisa, não foi? A proposta é a mesma, né? Aqui a área que a gente mexeu não foi uma área específica com a questão da linguagem. Então, você tocar um violão envolve linguagem, envolve compreensão, envolve áreas do cérebro onde você envolve a coordenação em tocar um instrumento, cantar. Então, não existia essa necessidade para esse tipo de paciente, essa técnica utilizada. E esse paciente em particular, que foi mostrado acho que na internet, era um moço que a profissão dele era tocar violão. Sim. Então, dentro daquela cirurgia, os médicos, os neurocirurgiões optaram em fazer isso acordado e utilizando até esse tipo de técnica. Deixar bem claro que qualquer pessoa que vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, neurocirúrgico, tem sempre uma grande nuvem negra em cima, né? Assim, vão abrir minha cabeça, o que vai acontecer? E hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Com o advento da microcirurgia, né? Que hoje utiliza grandes microscópios, uma técnica microcirúrgica aprimorada. Então os resultados neurocirúrgicos mudaram bastante, né? Então essa técnica utilizada nessa menina envolve tudo, tem cada passo a passo. Né? Então ela é comunicada antes de fazer a cirurgia, de que ela vai ser acordada, que ela não vai voltar totalmente à consciência, mas a consciência necessária para nós. Então isso tem que seguir os passos, senão as coisas podem não correr do jeito que nós gostaríamos. Né? Claro. Em que momento é indicado para o paciente que tem algum tipo de problema neurológico chegar a fazer uma cirurgia, doutor? Então, hoje em dia, a medicina é muito baseada hoje em minimamente invasivo. Hoje está muito se fazendo isso, né? Tentando o mínimo possível, em qualquer época, mas principalmente agora, evitar a cirurgia. Mas, infelizmente, algumas patologias, na minha área, na neurocirurgia principalmente, que não tem jeito. A cirurgia é a indicação. Em alguns tumores, né, em alguns tipos de lesões vasculares, ainda se tem essa indicação de fazer a cirurgia. Né? Então, quando indicado, ou seja, uma lesão que não responde a um tratamento quimioterápico, não responde a um tipo de radioterapia, nem uma radiocirurgia, então envolve a neurocirurgia. A partir daí envolve, se existe uma área que a gente pode chegar próximo e agredir, então a gente vai pensar na possibilidade ou de fazer uma ressecção parcial, ou tentar fazer o máximo de ressecção sem comprometer aquela área que está envolvida do cérebro, aquela área do cérebro que controla a fala, que controla o movimento dos braços, das pernas, e aí envolve essa técnica de submeter a uma cirurgia acordado, né?
Sim, hoje em dia os resultados dessas cirurgias são muito mais satisfatórios do que anos anteriores, há pouco tempo. Sim, né? Graças a essa técnica, esses resultados estão sendo cada vez mais promissores, né? A gente está conseguindo remover cada vez as lesões maiores, mais partes das lesões, né? Sem prejuízo para a pessoa, né? Perfeito, muito bem. E agora nós vamos para mais um intervalo, mas saúde volta dentro de instantes. E você, tem muita dor de cabeça? Será que isso é preocupante? A gente vai falar disso no próximo bloco. Não sai daí não, a gente volta já. E eu quero aproveitar a presença, não é mesmo, dos neurocirurgiões aqui no estúdio hoje. Dr. Carlos fazia bastante tempo que não vinha aqui. Dr. Paulo Queiroz, olha só, não foi por falta de convite, viu? Ele nunca veio, claro que é muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está aberto para vocês, que dentro dessa área neuro tem 1 milhão de coisas para falar. Mais Saúde está aberto para vocês. Quero aproveitar a presença e perguntar quais são as doenças neurológicas mais comuns, mais frequentes. Doenças neurológicas mais comuns que a gente tem no dia a dia, né, tá? São as dores de cabeça, né, as cefaleias que a gente chama, né, que a gente chama de primárias e secundárias, né. As primárias são aquelas dores de cabeça que as pessoas têm, como enxaqueca, né, que são as mais comuns, as tensionais. E as secundárias são as dores de cabeça secundárias a alguma coisa, né, então a um tumor cerebral, alguma outra doença, uma meningite, uma infecção, uma inflamação, né. Mas, de longe, a mais comum, né, realmente é a enxaqueca, ou as enxaquecas, ou as dores de cabeça do tipo primárias, né, tá? E que merecem sempre ser estudadas, porque elas também podem ser confundidas às vezes. Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca de 20 anos, 15 anos, 30 anos, né, mas geralmente ela tem muita dúvida de quando procurar o médico, né? Então, toda vez que você tem uma mudança no padrão das dores de cabeça, né, a dor de cabeça muda de características, né, é importante que essa pessoa saiba que ela deve procurar o médico, né? Por quê? Porque pode estar tendo um outro problema que não seja a enxaqueca, né? Sim, e quando você fala de ter uma dor de cabeça que merece uma atenção, que tipo de dor é essa? Eu acordar todo dia com dor, ou, eu não comi, trabalhei demais, deu dor de cabeça, isso é preocupante. Quando que realmente essa dor merece atenção para eu ter que buscar um médico neurologista? Eu acho assim, o que tem que ficar para a população, né, não é qualquer dor de cabeça já procurar diretamente um neurologista ou um especialista, até porque a gente sabe que tem uma demanda muito grande de consultas, então acaba tendo aquela demora de atendimento, acaba gerando uma ansiedade, né? Então acho que o principal, não só para a população, mas às vezes o próprio médico, às vezes que está num pronto-socorro, né, num pronto atendimento, é saber os sinais de alerta, né? Então, por exemplo, a dor de cabeça que não passa, que não cessa com um analgésico fraco, uma dipirona, um paracetamol, tratou 1, 2 dias, não está melhorando, associado a uma febre, ou seja, precisa investigar. Tá, uma dor de cabeça que a gente considera como a pior já existente, nossa, eu tive uma dor de cabeça explosiva. Tem que ir para um pronto-socorro, tem que procurar um médico ou às vezes até um neurologista logo de cara para fazer já uma investigação. Uma dor de cabeça que eu nunca tive, tenho meus 50 anos e comecei a ter. Nunca tive dor de cabeça, aos 50 anos de idade comecei a ter uma dor de cabeça. Então começa a melhorar, começa a pensar na possibilidade de procurar uma ajuda. Bati a cabeça, tive um trauma, comecei de 2, 3 dias, comecei a ter uma dor de cabeça. Precisa procurar. Então, os sinais de alerta são muito importantes, né? Então, que nem o Carlos estava dizendo, né, a mudança do padrão, né? Então, eu tenho sempre uma dor de cabeça, que quando eu como alguma coisa eu pioro, quando eu fico sem dormir direito. Não, mas dessa vez não veio assim, veio uma dor diferente, começou a formigar o braço, começou a ter uma fraqueza nas pernas. Então, assim, quando tem algum sintoma neurológico, quando tem mudança do padrão, sim, tem que ser investigado. Claro, e a nossa qualidade de vida de hoje em dia é muito preocupante. O pessoal acorda, toma remédio quando acorda para ficar ligado e dar energia. Daí vai dormir, tem que tomar um remedinho para dormir. A gente tem que repensar tudo isso. A nossa qualidade de vida é muito importante, senão todo mundo vive se drogando mesmo, com as drogas para me deixar mais esperta, para eu dormir. Isso é complicado, não é, doutor? Sem dúvida, né? A gente tem que lembrar sempre que o ideal é você tomar remédio sempre sob supervisão médica, né? Sempre com a indicação médica. E é comum no consultório a gente pegar pessoas que estão tomando remédio por conta própria, né? Que estão muitas vezes mascarando, né, uma doença que já poderia ter sido descoberta se ele não estivesse fazendo isso.
Então, isso que você colocou realmente é muito importante. As pessoas não devem usar remédios assim, sem supervisão. Se o médico algum dia já receitou para ela tomar aquilo quando fosse necessário, tudo bem. Mas se não, tomar por conta própria, ela pode estar mascarando alguma coisa que seria importante ser descoberto o mais cedo possível. Sim, e hoje em dia não tem mais essa relação de idade. Quem é que tem problema, né, um problema maior, neurológico? As crianças têm, os jovens têm, como essa paciente tem 16 anos que vocês fizeram a cirurgia. Os adultos têm, não tem idade, não tem cor, raça, sexo. Qualquer pessoa pode apresentar um problema, não pode? Sim, eu acho que depende da faixa etária, né, vai ter as suas patologias associadas a cada faixa etária. Então, na infância, é claro que a gente vai pensar muito mais num processo infeccioso, né, uma criança com uma dor de cabeça, por exemplo, né, as enxaquecas ou os tumores não é a coisa mais comum da gente pensar. Numa faixa etária um pouco mais um adulto jovem, um adulto, a gente vai pensar mais numa enxaqueca, numa cefaleia tensional, né? Então, a faixa etária, sim, muda o tipo de patologia a ser pensada, né? Especificamente na cefaleia, se o paciente começa essa dor de cabeça já numa idade um pouco mais avançada, a gente tem que se preocupar. Mas também muda as patologias, né? Então, o paciente mais comum na faixa etária um pouco mais avançada é as dificuldades de memória, esse tipo de coisa. Então vai mudar conforme a faixa etária, o que você falou, e vai acometer devido à vida que se leva hoje, a competitividade. Então criança hoje já com 5, 6 anos é tablet, já tem escola de inglês, de espanhol, de alemão, aquela cobrança, então ela vai sofrer influência de tudo isso. O adulto jovem também, a competitividade do mercado, o idoso nessa falta de perspectiva do envelhecimento, né, que a gente enfrenta. Então cada faixa etária vai ter um específico, né? Ok, muito bem. E agora nós vamos para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para fazer o fechamento do Mais Saúde de hoje. Até já. Estamos então na última parte aqui do Mais Saúde. Para fechar o programa, eu gostaria que vocês falassem para a gente quais são as novidades aqui para Itatiba, nossa cidade, relacionadas à área de vocês, né? A neurocirurgia. Eu acho que sim, a gente está sempre querendo avançar, né? O Carlos, a gente não tem essa coisa de ficar estático, por isso que a gente começou com essas cirurgias novas, essas técnicas novas. E há pouco tempo agora, na última semana, a gente conseguiu adquirir na Santa Casa, né? Através do provedor da Santa Casa, ele conseguiu adquirir para a gente um microscópio, tá? E esse microscópio é utilizado nos melhores centros do mundo de neurocirurgia. Então, as perspectivas para as próximas cirurgias ainda é melhorar ainda mais. Nós já tínhamos um microscópio bom, tá? Mas esse microscópio é de uma grande melhora para a neurocirurgia para nós, muito boa. Sim, mais uma vez é mais uma conquista para a cidade, não é? Com certeza. Com certeza. Doutores, muito obrigada pela participação. Falei durante o programa, vou repetir novamente, estão convidados para voltar aqui no Mais Saúde, serão sempre muito bem-vindos. Parabéns pelo trabalho de vocês e por esse sucesso que tiveram aqui na cidade com essa cirurgia. Muito obrigado, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde tem aí as suas reapresentações. E agora um novo portal, hein? Não pode esquecer, eu vou passar para vocês novamente, que é www.diarioi.com.br. Entra lá para você curtir também a nossa página no Facebook, Mais Saúde e TV Brasil. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.